E já estamos no ar em mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade, e eu adoro ter este momento aqui com vocês. E o nosso programa de hoje está fantástico, digno de um início de semana. Já confere aí. Qual é a diferença de um exame de sangue para um exame do OligoScan? Uma é o sangue, é o plasma, então tá fora da célula. Já o OligoScan é um espectrofotogrametria de Raman, é um nome até estranho, né? Todo mundo oi? Mas é dentro da célula. O sabotador pode estar em mim, pode estar na outra pessoa. O sabotador é aquele obstáculo que vai omitir, tirar de mim uma oportunidade, ou vai fazer eu procrastinar ou adiar alguma coisa, ou realmente alguém que vai me passar a perna, entendeu? Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E já vamos iniciar o nosso programa Proporcionando Saúde, aqui com ele, que sempre está aqui em nosso programa, e a gente fica muito feliz de ter você com a gente, Dr. Igor Vilela. É sempre um prazer te visitar aqui e trazer pautas maravilhosas, informações maravilhosas que transformam a vida das pessoas. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Elga. Obrigado a vocês da TV Pantanal. É uma satisfação, né? Igual eu sempre falo para você, né? Você me chama, eu venho. Só que hoje você tá vindo, né? É verdade. Hoje nós viemos visitar o doutor aqui e aproveitar a sua estrutura, né, doutor? Porque estar aqui no consultório mostrando como uma consulta, como as coisas acontecem aqui, junto com o doutor Igor no consultório, quebra esse gelo e traz mais intimidade para as pessoas com todos os seus procedimentos. Claro, claro. É o que a gente fala, né? Aqui vocês veem um pouquinho do nosso universo, né? É a gente levar para vocês o nosso universo que a gente faz, né? Todos os dias aí, já quase 15 anos, né? Quase 15 anos, né, doutor? Não parece tão novo, doutor. Toda essa tecnologia que o doutor sempre se esforça para trazer para todos nós mato-grossenses, né, como o caso do OligoScan, surpreende a todos. A gente vê uma evolução muito grande de recursos que capacitam os profissionais a identificar, ver mais longe, poderíamos dizer assim? Claro, claro. Então, por isso que eu fiz de propósito aqui para mostrar para vocês que é um exame, né, que é aparentemente muito simples, sim, né? Porém, quando ele é acoplado, né? Aqui a gente mostra para você, com aqueles 4 toques, sim, vai sair na tela essa imagem, né? Esse é o OligoScan. Nós já apresentamos o OligoScan aqui, sim, junto com o Dr. Igor, e esse é um equipamento, é um recurso maravilhoso que é disponibilizado para as pessoas, e o doutor se esforçou muito para trazer o OligoScan aqui para a gente, né? Olha, e como, né? Eu falo que foi uma... Não é uma luta, né? Mas é assim, a forma, né? Quando eu adquiri, foi antes da pandemia, sim, e aí teve questão que, né, parou tudo, né? E no final de 2020 teve as liberações e a gente já pôde começar a ter esse benefício, né? Esse benefício para a população, porque é isso. É muito engraçado que agora eu estou atendendo vocês, mas antes eu atendi uma pessoa que veio falando, não, eu quis fazer o OligoScan porque eu já fui em muita gente, já fui no ortopedista, estão querendo me fazer cirurgia, e o caso dela aqui é um caso que é articulacional, né? Mas o problema dela não é na articulação. Entendi. Mas o problema dela é de um desequilíbrio de um mineral, que é o silício, que está causando essa alteração. E você vê que a gente falou, aí só para fazer um gancho, a gente falou esses dias de silício, que era a questão de quem? Da pele. Sim. Então, a silício tem muito a ver com estrutura. Por isso que, estrutura tanto de pele, mas estrutura também
das articulações. Então, só para vocês verem como que é a correlação. Eu vou aproveitar e trazer o telespectador realmente para dentro desse bate-papo, que eu vejo um momento oportuno. O doutor já falou várias vezes que o desequilíbrio no corpo, vamos usar o exemplo do silício, pode desencadear vários problemas. E esses problemas, esses desequilíbrios, muitas vezes não são detectados pelos exames de sangue, né, doutor? Não, não são. Por quê? Porque qual é a diferença de um exame de sangue para um exame do OligoScan? Duas questões. Uma é o sangue, é o plasma. Então tá fora da célula. É engraçado, é dentro do sangue, mas ele tá fora da célula. Entendi. Já o OligoScan é um espectrofotogrametria de Raman, é um nome até estranho, né? Todo mundo oi? Mas é dentro da célula. Por um desvio de luz, ele vai dentro da célula e lá ele faz as suas análises. Então, isso vai em 15 segundos para um banco de dados que fica na França e na Espanha. E aí volta, por isso que é muito rápido, porque é um banco de dados. Então, quando a gente vai, esses dados vai e volta. Claro, a internet, né? Por isso que é um exame muito detalhado, muito difícil. Então, não é que foi difícil para a gente trazer isso, é porque é uma tecnologia que poucas pessoas conhecem. Sim, é tudo muito novo, né? Na Europa isso já é usado, mas como nós fomos fazer curso lá, fazemos outros tipos de curso no Brasil e eu fui, não é que eu fui fuçar, né? Eu sempre falo aquilo, né? Se eu pudesse, eu ia buscar. Então, para mim fez muito sentido. Por quê? Eu trato emocional, eu tratava as outras coisas, tratava no ortomolecular e não conseguia. Mas eu não conseguia por quê? Porque as ferramentas que me davam norte, elas estavam limitadas porque não achava a causa. Muitas pessoas, infelizmente, estão neste momento, né? Ficam aí sofrendo com dores em articulações, que é o nosso tema hoje, que o doutor vai trazer mais informações em relação a isso. Sofrem e não conseguem identificar o verdadeiro motivo. Claro, né? Então, assim, olha, eu sou fisioterapeuta de formação, então eu conheço de articulação. Né? Mas claro, hoje eu tenho outra base, né? Eu fui buscar coisas fora. Então, Igor, você faz fisioterapia clássica? Não, não faço fisioterapia clássica. Também não é que os outros estão fazendo que está errado, mas às vezes achar a causa. Então, aqui eu acho a causa. Igual esse caso, essa paciente, ela estava indo para a cirurgia com artrite reumatoide, com questão, mas o problema dela é que ela fazia uma artrite reumatoide por inflamação no corpo, alteração de silício e metais pesados, alumínio e mercúrio, né? E é uma paciente que ela era o quê? Ela era servidora pública. Olha só. A vida inteira. Então, ela não tem história que tem contato com isso. Entendi. E isso acontece frequentemente, né, doutor? No meu consultório quase todos os dias. Então, tem transformado muitas vidas, né? Esse OligoScan, doutor? Claro, tem transformado muitas vidas, porque não é que a gente está fazendo não, é porque o exame, ele é muito preciso. Sim. É engraçado que vocês vão ver que você vê que o paciente tem a parte de detox no corpo, o corpo está precisando fazer um detox, né? Aí, claro, eu vou ver que tem metais pesados, aí as correlações. E aí quando a gente fala, você fez isso, você é assim, nossa, isso aqui faz todo sentido. E aí, claro, aí que nós vamos para a parte que é a ortomolecular, que é a nutracêutica, que é micro, que é o ozônio, que hoje o ozônio me dá uma ferramenta muito grande. Por quê? Porque o ozônio trabalha em inflamação. Sim. Né? Ele é um potente. Doutor, ozônio na realidade, eu sei que os benefícios do ozônio são muito amplos, diríamos assim, né? Ele tem vários benefícios. No caso, na associação aqui no tratamento da microfisioterapia, leitura biológica, como é que funciona o tratamento com ozônio? Olha, como que funciona? Eu vou até mostrar para vocês que é engraçado. Porque o que acontece? Quando eu faço o OligoScan e quando eu acho, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, bem claro, né? Que é aqui, ó. O corpo tem a parte de
Ó, intoxicação de mercúrio. Olha o tanto que essa pessoa tem intoxicação de mercúrio. Só que quando a gente vai olhar outros fatores, que é a causa principal dela, que é a questão da articulação, o que a gente faz? Nós vimos que tem uma grande alteração, que é o que ela vem em desequilíbrio. Entendi. E aí, claro, eu pego, olho tudo isso. Então, nesse primeiro momento, esse tipo de paciente é um paciente que eu não vou fazer microfisioterapia nele nesse primeiro momento. Entendi. Ah, por quê, Igor? Porque o caso dele é somato emocional? Não. O caso dele, nesse momento, não é somato emocional. É intoxicação, é inflamação no corpo. Então, quando a gente vê aqui, a gente vê o quê? Ó? A articulação dele está a corrigir. E o equilíbrio ácido básico a corrigir. E a reparação tissular mal. Por quê? Porque ele não consegue, o corpo dele não consegue reparar. Ah, Igor, mas é como o paciente falou, mas eu estou tomando anti-inflamatório, eu estou tomando corticoide, eu estou tomando infiltração no corpo. Resolve? Não resolve. Ameniza. Por quê? Porque o corpo ele está inflamado, então tem que tirar o agressor. Só que o ozônio nesse primeiro momento, você vê que na Covid, na pandemia, todo mundo usou muito. Por quê? Porque era anti-inflamatório, era uma causa que o pessoal conseguia fazer. Então a gente entra com um protocolo para desinflamar esse corpo e depois nós vamos para a par. Mas a gente sabe a causa, porque o OligoScan nos dá esse norte. Doutor, o tratamento com ozônio, ele foi liberado há pouco tempo, isso aí confere. Sim. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, podemos? Claro. Então eu vou chamar o intervalo, minha gente, e logo na sequência tem mais doutor Igor Vilela. Estamos de volta aqui diretamente do consultório do doutor Igor Vilela, que sempre nos presenteia com muita informação e que faz diferença na vida de muita gente, né, doutor? Finalizamos o bloco anterior falando do ozônio, da ozonioterapia. Foi liberado há pouco tempo, pelo meu conhecimento. É um tratamento onde alguns apoiam, outros não, tem pessoas resistentes, mas o relato que eu tenho de pessoas que fazem esse tratamento é muito positivo. Perfeito, né? Então, assim, para a população entender um pouco, por que tem gente que é contra, tem gente que é a favor? Isso tem muita questão dos conselhos, tem conselho que autoriza, tem conselho que não autoriza. O Conselho de Fisioterapia autorizou já isso desde 2010, se não me engano. Mas o que? Nós temos a habilitação para fazer. Tem algumas profissões que pode, tem outras que não pode. Então, isso é questão de conselho. Mas para a população, porque eu falo aqui é a população, né? Então, se você tem habilitação, você pode fazer. Então, por que o ozônio, se a gente vai pegar na íntegra dele, é uma coisa muito fácil, muito acessível. Sim. Porque é o oxigênio, você tem um aparelho. Ah, mas por que fala que os tratamentos são caros? Não é porque ele é caro, é porque às vezes o paciente tem que fazer um pouco mais de vezes do que outros. Várias sessões, né, doutor? Aí, como que a gente fala aqui no nosso consultório? Eu tenho casos que eu uso 2 sessões, 3 sessões, e o paciente fica bom. Entendi. Mas por quê? Porque eu tenho o quê? Um aliado. Uau! Todo mundo fez essa mesma pergunta em casa. Eu tenho o OligoScan, porque ele me dá o norte. Porque, por exemplo, esse paciente que veio para nós, ele estava fazendo ozônio. Só que ele estava fazendo ozônio na entrada errada nesse primeiro momento, porque ele estava fazendo só o ozônio local, só no joelho. Entendi. Então não é que estava errada a conduta do profissional, mas primeiro eu tenho que desinflamar esse paciente. Entendi, doutor. Entendeu? Senão não dá resultado. Senão não dá resultado. Então, a via que eu tenho que acessar nesse paciente não é a local. Eu tinha que fazer de forma sistêmica, que existe as técnicas dentro da ozonioterapia que você faz de uma forma sistêmica. Ou é a parte retal, ou a gente faz junto com a hemoterapia. Né? Então, a gente tira o sangue, coloca o ozônio, e isso tem profissionais que fazem isso. Doutor, aqui no seu consultório, usa o ozônio mais para desinflamar, então, o paciente? Isso eu uso muito o quê? Quando a gente precisa, há essa parte para
Articular, sim, mas de uma forma mais sistêmica, que é necessária muitas das vezes, porque eu falo, eu vou fazer... Não, a gente faz a intra-articular, a gente faz a articular, mas a gente, por exemplo, a gente trabalha em equipe multidisciplinar, fala, olha, colega, faz ali um ozônio, uma autohemoterapia, retira o sangue, coloca o ozônio e depois devolve. Então, isso a gente tem equipe multidisciplinar, mesmo aqui na clínica, para fazer isso. Para quê? Para que, é o que eu sempre digo, esses dias a gente foi falar, né, com uma grande profissional, a parte da harmonização, aqui a gente também tem profissionais que faz outra parte. Também fazemos junto, faço coisas que eu faço somente eu, sim, claro, se precisa, mas por quê? Mas porque eu vou direto na causa, gente, é simples, né? Eu vou na causa. Doutor, falamos da ozonoterapia, que ele é muito usado aqui pelo doutor Igor para desinflamar o paciente, porém, existe mais algum outro benefício que o doutor costuma utilizar o ozônio aqui? Sim, sim. Por exemplo, paciente que tem alteração hepática. Então, você está falando alteração de quê, doutor? Fígado, né? Fígado. Mas é uma inflamação que muitas vezes metais pesados. Sim. O paciente que é chumbo, mercúrio, alumínio, ele tem essas alterações. Primeiro a gente tem que o quê? Desinflamar. E aí a gente também gosta de usar ozônio para isso. Ele é bom também nessa caso? É tipo uma desintoxicação, então? Uma desintoxicação, claro, que é inflamatória. Sim. Né? Então, que é a causa. Né? Então, como a gente detém algumas coisas, para você ver que vai casando as coisas, na medicina chinesa, a gente fala que fígado tem muito a ver com inflamação e com músculo. Né? Fígado, vesícula biliar. E você pode perceber que o fígado tem muito a ver com a raiva. Você pode perceber que as pessoas que têm alteração de fígado, eles são meio raivosos, não é? Adorei isso. É engraçado, você pode perceber. Mas é que fígado, quando qualquer probleminha no fígado, alguma disposição, incomoda demais. Não é aquelas pessoas também que tomam um pouquinho de cerveja a mais, eles não ficam mais bravos, né? Você pode pegar, é uma coisa que a gente vai analisando e faz muito sentido. Sim. Então, quando a gente analisa, olha, e a gente consegue fazer, por quê? Porque dentro do consultório eu consigo, às vezes, ser 3 Igor em um. Sim. Né? Porque eu faço oligoscan. Se precisa emocional, eu vou na micro. Se eu preciso da parte inflamatória, eu vou no ozônio. E depois, claro, eu vou entrar com nutracêutico, eu vou entrar com produtos que combatem inflamação, tipo vitamina D, né? A gente tem até uma vitamina D que eu gosto de usar muito, que é da nossa parceira, Nutrônica. É uma vitamina D com alto índice de UI, que é 2.000 UI por gota. Inclusive, nós falamos lá no programa sobre esse produto e sobre a importância da vitamina D. Claro, porque a vitamina D, todo mundo acha que o cálcio é necessário. Sim. Não, mas o cálcio, sem vitamina D, sem magnésio e sem silício, ele não dá boa estrutura. Entendi. Tanto na pele, lembra lá, cabelo, unha, pele, tem a ver com silício, tem a ver com vitamina D, não é? Vitamina D, pele, mas tem a ver com articulação. Até perto do oligoscan, eles são próximos. Foi cabelo, pele e unha, ó. E essa paciente, ó, cabelo, pele e unha dela, péssimo, qualidade péssima, articulação, ó, tudo péssimo. Você vê que combina. Doutor, o oligoscan é bom que ele é uma prevenção, né? Você pode tratar o paciente antes dele realmente desenvolver uma doença grave. Claro. Ele é prevencional, mas se o paciente está no olho do furacão como esse paciente, a gente acha. Identifica o problema. A gente identifica o problema, mas claro. É que eu quero trazer a importância das pessoas se anteciparem, não é verdade? Porque se você vem aqui já vê que por um problema de alimentação ou intoxicação, tá faltando algo, precisa equilibrar algo, você evita muitos problemas, né? Com certeza. Igual o caso dessa paciente. No caso dessa paciente, qualquer coisa que ela tomava encapsulado, nesse momento não é bom para ela. Por quê? Porque o intestino dela está o quê? Inflamado. Então ele não absorve. Então por isso que é gota, tem que ser em gota, ou tem que ser injetável. Entendi. Porque é a via de administração. Sim. Só que isso é que a gente fala que as pessoas não entendem. Até saber o porquê, né? A causa realmente. Então essa é a diferença do exame. Porque eu falo, eu mostrei para você, falei assim, o intestino da senhora é ruim. Ela falou, não, é verdade, o intestino é ruim mesmo. Só que eu vou em médico, faz tudo, colonoscopia, faz não sei o quê, faço
pH-metria, faço endoscopia, mas não sai nada. Por quê? Porque é uma inflamação. Aí ela fala, está inflamado. Ele fala, mas não consegue achar a causa. Sim. Porque a origem é o quê? Uma intoxicação de metais pesados, no caso dela, e deficiência de minerais. Mas por quê? Ela está alimentando, só que o alimento não é absorvido. Entendi. E aí, esses metais pesados sequestram esses minerais. Entendi. E não deixa ir para os órgãos. É isso que muitas vezes, aí você vai falar, você aprendeu isso hoje? Não, tem um tempinho atrás, sim, mas na época da faculdade, não, por quê? Não é que a faculdade não me ensinou, é porque são coisas que a gente estuda além. A experiência, né, doutor? Como o doutor já contou várias vezes, inclusive faz questão de compartilhar com todos nós, né, que a sua necessidade de ajudar as pessoas, de chegar no seu consultório, você entender que precisava de algo a mais, o doutor foi buscar o conhecimento, né? Eu falo e não tenho vergonha, era angústia. Angústia. Era a impotência de não conseguir resolver e eu era à beira da frustração mesmo. Sim. Chegava a falar, eu estou fazendo as coisas certas, foi tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que me ensinaram eu estou repassando. Mas não é que os meus professores antigos estavam errados, é a abordagem. É a mesma coisa, se a gente chega num... É você que tem essa linha e é muito bem, né, nos eventos. Tem gente que gosta de ir, né? Não é? O evento tem gente que gosta de ir de um lugar e tem gente que gosta de ir de outro. Lógico, é como tudo na vida, né, doutor? Na vida, eu só fui buscar um pouco a mais. Mas eu tenho certeza que o OligoScan está fazendo uma revolução nos tratamentos, né, doutor? Olha, a gente é muito feliz por causa disso, que a gente consegue ir a fundo, ir na causa e corrigir. E trazer saúde para todos nós. Nós ficamos felizes demais, doutor, de poder contribuir passando essa informação. Tudo que o doutor busca, né, diariamente ajudar as pessoas, transmitir para todos que estão nos assistindo. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. E a gente volta aqui e o doutor vai lá também nos visitar. Olha, Elga, é um prazer sempre poder estar falando isso e eu agradeço até a forma que você faz. É uma forma muito mais leve para o paciente, para as pessoas que estão assistindo, o telespectador, né? E sempre que sou chamado, estou à ordem. E é muito bom, doutor, porque às vezes as pessoas, como eu sempre falo, estão sofrendo, né? Ou naquela angústia de não saber o que realmente tem de errado no seu organismo e tem aí um equipamento que pode elucidar todos os problemas. Então a gente só agradece o seu esforço e o esforço também de fazer essa informação realmente chegar para quem é tão importante, que é o nosso telespectador, são todas as pessoas que estão aqui no nosso estado, na nossa cidade e muito mais, né? A gente agradece porque o seu espaço é isso, né? Eu sou só um. É verdade. Dentro de uma cidade, né? Se pudesse, mas o veículo como vocês faz isso chegar mais longe, né? Então é essa que é levar para a população o que era minha angústia. Né? É verdade. Doutor, obrigada mais uma vez e eu te espero lá no estúdio. Me chamou, eu tô lá. E o programa Elga e Você continua, tem muito mais vindo aí, mas diretamente no nosso estúdio. Então não saia daí que a gente já volta. E a partir de agora, aquele bate-papo que todo mundo já fica esperando para iniciar essa semana com muita energia positiva e sempre bem com ele, Carlos Campelo. É sempre um prazer iniciar aí essa semana com você, Campelo. A satisfação toda é minha, né? Que você é cada vez mais bonita, né, Olga? Ai, muito obrigada. É o verde que me valoriza. Verde esperança. Esperança e que também...
complementa o nosso tema de hoje. Exatamente. Que maravilhoso! Eu adorei, viu? Ótima escolha, maravilhosa. O que vem acontecendo, Elga, a gente vê nas redes sociais, né? E o tema de hoje, né? Por que a grama do vizinho sempre é a melhor, é a mais bonita, é a mais verde, né? Nossa, tem uma explicação mesmo, Campelo? Tem, Elga, lógica? Tem uma explicação lógica. Porque geralmente, quando a gente pensa nessa perspectiva, por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Nós vamos assim por sentimentos primitivos que às vezes as pessoas ainda têm, né? Mas pelo que eu estou vendo, tem uma outra ótica. Tem, nós temos 10 sabotadores que já foram mapeados. E um que é, vou dizer, exclusivo, que todos nós temos, é o crítico. Crítico? Exatamente. E é por conta desse sabotador crítico que eu tenho duas formas de olhar para ele, tá? Eu tenho como olhar para ele de uma forma crítica, destrutiva, e eu tenho como olhar para ele como sábio que vem me ensinar. Mas a grande maioria das vezes a gente usa a forma destrutiva. Então a gente criou esse jargão, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas a gente vai trazer isso para os dias atuais que vem acontecendo nas redes sociais, em sites, na vida, no nosso cotidiano, e nós vamos bater um papo sobre isso. Que maravilhoso. Quando você fala sabotador, eu gosto assim de explicar para as pessoas que estão nos assistindo, porque é para elas aproveitarem melhor esse bate-papo. Então, tudo que é sabotador está em você. Então, são coisas que atrapalham você nessa evolução, que todo mundo tem dentro de si. O crítico todo mundo tem. Sim. Perfeito? O sabotador pode estar em mim, pode estar na outra pessoa. O sabotador é aquele obstáculo que vai omitir, tirar de mim uma oportunidade, ou vai fazer eu procrastinar ou adiar alguma coisa, ou realmente alguém que vai me passar a perna, entendeu? Entendi. Vai... Não necessariamente está comigo. Não. Pode ser de uma outra pessoa. O sabotador, a questão da sabotagem. A gente vê assim, eventos que tem gente que vai lá por conta de inveja, coisa parecida, e faz uma sabotagem. A gente vê em novela, coisa... É verdade. Novela. Às vezes que a gente nem acredita nesse fala, nossa, não será? Não é uma viagem muito grande, mas o pior é que existe, Campelo. A novela imita a vida, né? E existe sim as pessoas que vão lá. Eu olhava para as novelas, né? E eu falava, não tenho paciência, não. Porque eu achava uma ilusão. Até o momento que eu comecei realmente a pesquisar e ver que muitas pessoas realmente vivem em função de prejudicar o outro. E eu fiquei assim, sabe? Foi uma descoberta para mim, porque eu vi o mundo muito através de mim, entendeu? Então, a gente precisa realmente abrir os olhos. Tem pessoas que têm o prazer de destruir a vida das outras pessoas. Ele não vai ganhar nada, Ele vai ficar satisfeito só por a outra pessoa estar triste, a outra pessoa perder uma oportunidade, a outra pessoa não conseguir realizar o sonho dela, né? E muitas vezes, Elga, na própria família, muitas vezes no próprio casamento, muitas vezes pai e filho, sabe? Acontece entre irmãos. Isso. Entre irmãos acontece isso. Que é onde deveria fortalecer a união, né? Todo mundo junto, unidos somos mais fortes. Eu tenho assim, uma percepção que a gente é colocado na família que nós somos colocados, né, como um desafio para eu trabalhar ali muitas coisas do tipo empatia, perdão, coisas boas que estão me dando oportunidade de eu melhorar como pessoa. Isso, e evoluir. E fluir. Então, eu penso que a gente colocar naquela família, na família que eu fui colocado, é exatamente a família que eu preciso para eu evoluir. Maravilhoso. Eu também acredito, eu sou dessa filosofia também, Campelo. E é tão bom termos esse bate-papo nesse formato e tentando fazer um mundo melhor, sabe? Tentando fazer com que as pessoas olhem a vida por uma outra ótica, uma ótica de construção, de melhoria, de evolução, de oportunidade. Então, por isso que eu amo quando você traz esses temas que realmente mexe com a gente, sabe? Faz você refletir, perceber, pensar em você nesse meio, nesse todo, né, que a gente vive. E nós estamos passando por esse processo. Vejam bem o que aconteceu com um artista esses dias, que ele falou que ele não paga a conta no primeiro encontro, ele
quer Verdade. pagar metade da conta. Ele até falou assim, eu não faço questão, eu pago a conta. Não sou obrigado, né? Eu não sou obrigado a pagar toda a conta, ele não quer se sentir nessa obrigação. Ele foi escrachado no Brasil inteiro. Aí teve pessoas que foram para a rede social para falar assim, que não tenhamos mais caios, já generalizaram. Aí essa pessoa daqui a pouco teve que ficar pegando o salário do marido dela, tendo que publicar o salário do marido dela porque ela foi acusada de bancar o marido. Então a gente sabe que o que está acontecendo na nossa sociedade? Outro caso também que aconteceu em Portugal, do casal pela discriminação dos filhos. O que está passando não é só aqui em Mato Grosso, né, no Brasil, é o que está passando nesse momento da nossa civilização, que nós estamos construindo um novo patamar. Tem países que já estão mais desenvolvidos, assim, no sentido, olha, eu faço da minha vida o que eu quero dentro dos limites que o meu direito me permite, né? Que eu sou da opinião que o meu direito acaba quando começa o seu. Concordo. Simples assim. Né? Simples, e assim. Pior que é simples assim mesmo. Exato. Exato. E a gente está passando esse processo, e nós aqui ainda estamos trilhando muito, ainda estamos cuidando muito da vida dos outros, né? Em vez de preocupar. Então o que acontece? Aí quando eu começo a olhar para a vida dos outros, eu começo, ao invés de eu valorizar o que eu tenho, o que eu conquistei, eu começo a valorizar o que o outro tem, o que o outro conquistou, e não dando valor nas minhas conquistas. Sabe, é uma coisa até triste de falar, sabe? Campelo, eu adorei agora que realmente você está tocado, sabe? Nossa, que triste isso, não é verdade? Mas é verdade triste, mas é isso. fato, é fato. Só que sabe a parte boa de todos os temas que você traz aqui, que eu percebi em todos esses meses, né? São 2 anos juntos, é que tudo que você traz, a gente tem a oportunidade de melhorar, de mudar isso. Sabe? E só depende da gente. Exclusivamente, né? Exclusivamente. Então, Exclusivamente. é bom, é um chamado. Você chama a sua atenção, você fala, opa, será que eu sou assim? Não, a grande maioria das vezes, quando você tem esse questionamento, você é. Só que você entender que quanto mais você cuida da vida do outro, você está deixando a sua. Não está perdendo tempo de olhar para você, né? Olhar para você, perfeito. E assim, Olga, são coisas que eu vou falar que eu inclusive já passei na minha vida. Essa questão de ser muito crítico. A gente é assim porque muitas vezes nós somos muito críticos conosco. Nunca está bom, o do outro sempre é melhor, sempre pode ser feito melhor, e a gente fica preocupado, eu fico preocupado, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas do que os outros vão pensar, no que os outros vão falar, e acabam muitas vezes se abstendo, não vivendo, não se soltando, não se oportunizando, não experienciando novas situações, novas relações, novas oportunidades, novo emprego, nova forma de ver a vida. Fica calcado naquele negócio, olha, tem que ser assim, né? No julgamento, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Adorei. Até eu generalizar por conta da novela, né? Mas é assim, Olga. Então, o que acontece conosco? Esse lado crítico, que aí tem o sabotador, nós temos 10 sabotadores, e tem um deles que é o crítico, que todos nós temos. Todos nós temos um grau de ser crítico com a gente mesmo. É até interessante nós termos esse grau, até para me pôr, para me posicionar. Quer queira, quer não queira, nós vivemos em sociedade. Sim. E a sociedade espera da gente um comportamento. A sociedade espera da gente uma forma de se portar, uma forma de falar, uma forma de se vestir. Né? Não era para ser assim. Era para ser, você está bem vestido assim, do jeito que você está feliz assim, beleza, tudo bem, ótimo. Né? Mas infelizmente a sociedade que a gente está ainda, nós estamos nesse processo de evolução. Nós somos reféns de padrões. Exato, Olga, perfeito. Se for sintetizar, isso. É isso, né? Exato. Tudo que foge um pouquinho do padrão é crucificado. É crucificado. E aí vem um menino que fala assim, olha, eu quero dividir a conta. Se a gente pensar por outro lado, a oportunidade que as mulheres vêm buscando no mercado de trabalho, de equiparação. Sim. Né?
Perfeito que isso aconteça. Hoje em dia tem famílias que antigamente o provedor era o marido, que hoje o provedor é a esposa. Com certeza. E tudo isso bem. Cada vez mais comum. Exato, porque a mulher tem os seus recursos, tem suas condições, pode ter um emprego melhor. Eu já me deparei com situações, infelizmente, onde a relação acabou porque a esposa começou a ganhar mais do que o marido. Olha só, isso foi um problema dentro do relacionamento. Sim. Né? O marido não se sentiu Menos. mal, menos. Maravilhoso. Menos, se sentiu menos. E é o crítico. É o crítico. Aí começa a olhar sempre que o outro pode mais, o outro tem mais condição, o outro conseguiu, o do outro é melhor. Né? O que o outro está fazendo é melhor, coisa parecida. Mas todos nós temos os nossos valores, todos nós temos as nossas dores, né? Por exemplo, para você chegar onde você chegou hoje, para eu chegar onde eu cheguei hoje, não foi assim, ao Deus dará tudo felicidade, claro que a não. cor. Tipo, eu vi um vídeo esses dias, né? Como que o pessoal imagina eu acordando 3 horas da manhã para ir correr? Feliz, a vida, alegre. Eu acordei, eu vou correr. Que nada. É um desafio. Eu acordo morrendo de sono. Meu Senhor, eu já deixo minha roupa. Se eu não deixar minha roupa separada no dia anterior, é capaz de eu ir embora sem tênis. É verdade. Deixar alguma coisa. Tá meio dormindo ainda, né? Campelo fala, meu Senhor, me dê forças para eu levantar aqui. É que muitas vezes a gente só vê o resultado, mas a gente não vê por detrás daquele resultado o esforço, não é fácil dedicação. Mesmo, faz parte, tudo que é bom vem com esforço mesmo. Isso aí eu acredito que é o brilho de tudo isso, porque cada vez que você vence essa etapa, a gente se fortalece, fica mais forte e realmente caminha a passos firmes rumo ao nosso objetivo. É uma construção, não é, Campelo? Isso. Eu sei, porque eu passei por isso também. É bem assim. E aí que está o X da questão. Isso que você acabou de falar é você começar, o nosso telespectador que está lá na casa, ele começar a olhar e falar assim, olha, eu construí, seja o que for, eu construí isso na minha vida. E eu sou merecedor e dá valor ao que você construiu. E se ainda não está de acordo, e se ainda você quer mais, que ótimo, nós somos seres viventes e estamos aqui para planejar, para sonhar e para crescer, não importa a idade. Claro. Esses dias eu estava conversando com uma colega, né, que em tempos atrás eu fui dar uma palestra sobre atividade física. Né? Sim. E ela veio falar para mim, olha, aquela palestra para mim mudou a minha vida. Olha que maravilhoso. E depois de muito tempo ela veio falar, então o quanto que a gente impacta na vida das outras pessoas, né? Com o nosso exemplo, seja quem for. Então aprender a valorizar o que eu tenho, o que eu consegui, é o primeiro passo para eu crescer, para eu me tornar uma outra pessoa melhor do que eu já fui ou que eu possa ser. Maravilhoso, Campelo. Já aproveitar a sua conclusão aí em relação ao primeiro sabotador que você falou, que é o crítico. O crítico. Vamos chamar o intervalo? Vamos. Mas é bem rapidinho, minha gente. Tem muito mais vindo aí. A gente já volta. Estamos de volta neste início de semana maravilhoso, só ensinamentos que nos faz ser pessoas melhores, Campelo, e eu adoro iniciar a semana neste clima. Campelo, finalizamos o bloco anterior, você concluiu sobre o sabotador, o crítico. O crítico, que faz a gente sempre diminuir os meus ganhos, os meus feitos, em detrimento dos outros. Sim. Né? Sabe aquele, até me lembrei, que a gente falou num programa, se alguém faz um elogio para você, aí você fala assim, não, são seus olhos, coisa parecida. Né? Você me falou sobre lembra? isso, então, e eu isso também mudei, é crítico, sabia que eu mudei né? bastante, porque na realidade, às vezes, a gente tem alguns comportamentos que você nem pensa no que você está fazendo, você simplesmente... É no automático, né? É no automático, sabe? Então, eu hoje em dia, eu recebo aquilo ali, muito obrigada, exato, sabe? Tem que receber. Você toma posse daquilo. Eu fiz por merecer. Exatamente. Você entendeu? Então, exatamente. Hoje em dia eu já me comporto, porque às vezes a pessoa se sente envergonhada, sabe? De aceitar aquilo, mas não. É ótimo, eu fiz
Isso mesmo, se eu fiz bem, ótimo, estou feliz comigo. Vai estar se achando coisa parecida. Não, negativo, tem que ser valorizado mesmo, tem que merecer. Outro, Helga, que também faz a gente não olhar para si, não valorizar e não se sentir merecedor, é quando a gente entra naquela questão do perfeccionismo, que é um outro sabotador. Sim. Que é aquela questão, olha, eu não vou fazer, eu não vou falar porque eu ainda não me sinto pronto, eu não estou pronto, eu ainda tenho que estudar mais. Outra coisa, também passando no perfeccionismo, o que os outros vão achar de mim? Aí se eu errar, e se eu passar vergonha, se eu não souber falar, se eu não souber explicar... Insegurança, né, Campelo? Aí vai ser N fatores que vão estar vinculados ao perfeccionismo. E normalmente, eu acho que você sintetizou de novo, né? O perfeccionismo, a pessoa é muito insegura. Essa que é a grande verdade, né? Ela fica dando desculpas. Exato, são desculpas. Por conta da insegurança dela, né? Medo do que os outros vão pensar, ela se esconde atrás de um perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Então, entendam que essa questão de ser um perfeccionismo é um sabotador. Isso é uma forma de eu procrastinar, de eu adiar decisões, de eu não valorizar o que eu tenho, de eu colocar assim, olha, eu não me contento com bom, comigo tem que ser tudo ótimo. E muitas vezes... Beleza, se você não se contenta com bom e tudo ótimo, e se está colocando em ação, está agindo, está fazendo, perfeito. Mas se você não se contenta com o bom e você quer o ótimo, mas também não está fazendo nada, né? Tá errado. Eu entendi. Tá errado. Então aí você está se sabotando. Sim. Né? Então aí você está se desmerecendo, você não está olhando com teus valores, onde você tem que crescer, onde você tem que melhorar. E aí você vai começar a olhar uns dos outros. Por que o outro conseguiu? Por que o outro faz? Porque para ele tudo é mais fácil, dá tudo certo. Dá certo, para mim não dá. Para mim é muito difícil. Exato. Não é só para você, é para todo mundo. É para todo mundo. É bom, exige um esforço. Existe um esforço, nem tudo é felicidade. Tem as suas dores por detrás. Talvez as dores de um não podem ser as dores do outro. Talvez... São diferentes, né? Helga, muitas vezes um furacão pode devastar uma cidade ou pode ser um copo d'água, né? Sim, Tem gente que só para derrubar um pingo d'água acabou o dia, acabou as férias. Né? Entendo, Campelo. Entende? Infelizmente existe... muitas pessoas que estão ainda nesse patamar, tipo uma vibrando nessa também, energia, né? Vibrando nessa energia. Vamos ser mais leves. Então, olha, o crítico, ele vai fazer isso conosco. Agora, o perfeccionista também vai fazer isso. Né? E aí a gente entra no 8 ou 80, né? O perfeccionismo é aquele que exige o máximo. Agora tem também um outro sabotador, que é o passivo. O passivo? Como assim? Aquele que aceita tudo, que está tudo bem. Se você fizer, tá bem. Se você não fizer... Tá bem também. Tá bem também. Né? Até a energia muda, o tom de voz muda, o movimento muda. Fica mais lento, assim, o processo. Entendo. Né? Difícil, né? Difícil. Como seria para você alguém como eu, entrevistar olha, alguém. Só esse tom aí já tá, né, mudando o clima aqui totalmente. Realmente, como é que você me entrevistaria se eu fosse? Não tem como, sabe? Eu ia falar por nós dois aqui. respondo, né? Realmente muda o tom, Campelo. Você fez eu sentir essa sensação. Você sentiu? Agora. Claro, eu entendi o recado. Eu ia falar impossível. Então, vai ter o passivo demais, ele também não vai se mover, ele não vai agregar, ele não vai se colocar. Também pode ser por insegurança, medo do que os outros vão pensar. Então, vão trilhando esses sentimentos, vão trilhando essas energias e vai nos colocando numa situação onde eu me sinto assim, sem poder para eu conseguir colocar a minha opinião. Eu não me empodero da palavra, eu não me empodero da situação para eu colocar a minha opinião. E aí eu vou começar a olhar os outros, que os outros não me dão valor, os outros não me dão atenção, os outros não deixam eu falar, não deixam me posicionar, os outros são dono da verdade, eu sou sempre o errado, eu sou sempre isso. Aí eu vou me vitimizando.
Então, são as pessoas que são passivas demais. Que também isso é um sabotador e faz a gente não olhar para a gente com o valor devido que a gente tem. Não estou falando que a pessoa que é passiva é errada ou não está fazendo da forma certa, né? Eu estou falando assim, tudo que é o extremo. Entendo. Sabe? É passivo demais. Tá tudo bem, concorda com tudo, não se posiciona, não tem a fala dela, não tem o argumento dela, num determinado momento ela não se coloca. O que vai acontecer quando a pessoa está vibrando nessa energia? As outras vão atropelar, não vão querer nem escutar a opinião dela. E realmente, até porque ela não se posiciona. Sim. E se ela ficar ali se culpando o outro por ela não se posicionar e ela não olhar para ela e falar assim, não, eu tenho que aprender a me posicionar, eu também tenho que aprender a lidar com isso, tanto o passivo, que é o 8, então, o perfeccionista, que é o 80, que também vai ao extremo, que não deixa ninguém falar, quer atropelar todo mundo, Sim. quer passar por cima de todo mundo, né? Isso traz desequilíbrio para as relações, não só as relações interpessoais, mas a relação intrapessoal, de mim para comigo mesmo. E aí que está o problema nessa relação intrapessoal. Eu não consigo enxergar o que está ao meu redor. Né? Sim. E aí eu vou ou valorizar demais ou valorizar de menos. E é isso que está dentro do tema que a gente está abordando. Né? Olhe para você, olhe dentro de você, veja quais são os recursos que você tem, que eu tenho, quais os recursos que eu ainda não tenho. Sim. Entende? E aí que é o ponto-chave para eu melhorar. Se eu começar a olhar para mim com um equilíbrio, com sabedoria, com respeito, saber, olha, isso eu tenho, isso é meu, né? O outro tem e eu gostaria de ter aquilo lá também para mim, né? Então que eu vou estudar, que eu vou procurar melhorar, que eu vou trabalhar, vou buscar as alternativas para que eu consiga aquilo lá também da forma. É que as pessoas elas querem que as coisas aconteçam por mágica. Exato. Aí eu quero isso, plum, acontece. Isso não existe, não existe. Você realmente tem que batalhar pelo aquilo que você quer. Você constrói o seu futuro, você muda uma situação, você busca as ferramentas, não é, Campelo? Exatamente. Mágica não existe, né? Exatamente. E aí, quando você buscar essas ferramentas, você vai perceber que a sua grama vai ficar mais verde. E aí, quando você vai olhar, você vai entender que vai ter gente que vai começar a olhar a sua grama e vai começar a elogiar e falar assim, como que você conseguiu isso? O que você fez? Para você parecer tudo simples, parecer tudo felicidade. Né? Como que você fez para conseguir isso? Vão ter pessoas. E aí Sim. que vai entrar também uma outra questão, uma outra energia que a gente tem que vibrar. Saber agradecer, saber olhar Sim. e ter humildade também de ensinar as outras pessoas. Claro, passar para frente, eu acho que tipo assim, é a maior recompensa de todas. Você entende? Eu busco tentar fazer isso o tempo inteiro na minha vida. Sabe? Eu acho que, às vezes, a pessoa não quer passar com medo de concorrência. Sabe? Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem o seu talento. Cada pessoa é única. Então, assim, eu adoro essa sensação de poder acrescentar na vida das pessoas, motivar as pessoas a buscarem também, sabe? Falar, olha, você pode. Não é legal isso aí? Eu, pelo menos, adoro, sabe? O que você aprende, o que a gente aprende com isso que você acabou de falar, é que muitas vezes o fato em si, a gente pode nem lembrar, mas o que a gente sente em realizar, em ajudar o próximo, essa sensação, esse sentimento, a gente leva para a vida. Com certeza. Não tem sombra de dúvida. Contamina, te transforma. Não é verdade? Exatamente. Você melhora como ser humano. Então, assim, é uma energia contagiante. As pessoas precisam aprender a nutrir esse tipo de energia dentro delas, sabe? Então, é o que eu falo, a gente sabe, você escolhe os caminhos, do bem ou do mal, do bom ou do ruim, está em você. E então, você nutre a energia que quer, não é verdade? Exatamente. Tem um ditado, assim, que tem dois lobos, né? É verdade. É igual um diabinho e um anjinho, na verdade, você que me falou. Exatamente. Quem que vai falar mais alto? Aquele que eu alimentar. Isso, né? perfeito. Se eu alimentar aquele do rancor, da inveja, da vingança, da maledicência, ou se eu alimentar o do perdão, da influência positiva, Sim. É esse que vai falar comigo, é aquele que eu alimentar. Que maravilha, Campelo. Olha, e é simples assim. Eu acho que a beleza de tudo está aí, quando alguém consegue passar isso
para frente esses ensinamentos, essas ferramentas, de uma maneira assim que as pessoas consigam absorver, né, e realmente trazer para o seu dia a dia. Então, eu adoro a forma como você se expressa e consegue passar isso para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Campelo, Carlos Campelo. Eu fico muito feliz, Elga, de compartilhar isso junto contigo aqui. Me sinto muito à vontade contigo, com o seu programa, com todos os telespectadores. Com o nosso programa, não é verdade? Você faz parte aqui, olha, de tudo que nós conseguimos construir aqui com o propósito do programa. Eu acredito que você faz parte de tudo isso porque você está desde o começo. Muito viu? obrigado, Eu que agradeço. Recebo com carinho. Carlos Campelo, é sempre muito bom estar aqui com você e ter esse bate-papo agradável e cheio de informação, tá bom? Então, eu te espero na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, um mês abençoado. Amém. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas tá vindo muita coisa boa, a semana só está começando. Quer falar com a gente, quer bater esse papo, dar a sua sugestão? Então, atenção à oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Já vai direto para o nosso Instagram, entre em contato direto com a gente, ou para o nosso canal no YouTube. E este programa já está lá disponível para você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.